A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que está em Apocalipse. O mundo tem uma visão de Cristo, né? E essa época principalmente traz aquela visão de um Cristo recém-nascido, um Cristo menino, né? Mas a Bíblia mostra para nós um Cristo diferente. Apocalipse capítulo 1 fala que João estava ali na ilha de Patmos, e foi justamente num domingo, no dia do Senhor, ele fala que ele ouviu uma voz, e no capítulo 1, a partir do versículo de número 12, fala que ele se voltou para ver quem falava com ele, e aí o texto então fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, glorificado seja o teu nome agora e para todos sempre. Nós nos reunimos aqui em tua casa nesta noite para celebrarmos a tua presença e para, meu Deus, colocar diante de ti toda a nossa gratidão, porque a nós o Senhor assim tem se revelado. Tem se revelado como um Deus vivo, um Deus forte, poderoso, um Deus que vive e vive para sempre, meu Pai. Em Ti, meu Deus, está, Senhor, toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Por isso nós queremos nesta noite prestar-lhe um culto de adoração, um culto de louvor. Nós queremos, meu Deus, ouvir nesta noite a Tua palavra, a fim de que ela possa, meu Deus, fortalecer, alimentar nossa fé e fazer com que nós possamos ainda estarmos, meu Deus, fortalecidos e abençoados, unidos em comunhão com a Tua igreja, na Tua viva e santa presença, Pai. Seja conosco, abra o céu, Senhor, nesta hora, e que não haja diferença entre o nosso louvor e a adoração dos anjos diante de Ti, Senhor. Nos receba, meu Deus, não pelo nosso mérito, mas nos receba porque somos lavados, remidos no sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo, e é nesta ousadia, no nome do Senhor Jesus, que nós adentramos em Tua presença, Te exaltando e Te glorificando. Por isso assim oramos agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está sentado no trono, à direita do Pai. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor. Nós aqui estamos para Te adorar, para Te glorificar, Jesus. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te exalta. Aleluia.
Vamos adorar o Senhor, irmãos. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão
Aleluia, graças a Deus. Pegue sua Bíblia e nós vamos abrir no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Êxodo 33, versículo 12 até o 16. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acharam, amém? Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Amém? Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero falar sobre esse testemunho que Moisés aqui, ele nos dá, nessa experiência que Moisés estava tendo com Deus, de ter a oportunidade de viver um momento ali, de muitos desafios, dos quais ele sabia que ele iria precisar de Deus para que ele pudesse ser bem-sucedido. Então Moisés, diante daquele chamado que você tem, chamado que nós temos, né? Você sabe que a Bíblia fala que são muitos os chamados, porém são poucos os escolhidos. E pelo fato de ser muitos os chamados, tem muitas pessoas que são chamadas e que elas não se preocupam com isso, sabe? E elas vivem a vida de uma maneira assim, muito normal, muito natural. Mas o chamado de Deus, ele tem que trazer na nossa vida uma responsabilidade. Porque, pelo menos é assim, no meio que você vive. Eu não sei se você sabe, ou se você tem ideia disso, mas as pessoas que vivem com você, esperam muito de você. Espera muito. Pelo fato de você ser da fé. Um grande número de pessoas talvez não concorde com você. Talvez não aceite o que você fala. Mas a grande maioria de pessoas que estão ao seu lado espera muito de você. E é justamente por causa disso que Moisés, então, nessa conversa com Deus, ele traça ali alguns compromissos. Porque ele tinha uma coisa muito interessante na cabeça dele. Ele falou assim: olha, não vai bastar eu sair por aí e dizer assim: olha, eu sou de Deus.
ó, Deus é comigo. Como que as pessoas vão saber que eu sou do Senhor, e se o Senhor é comigo, se não for através da tua presença se manifestando na nossa vida? Então tem muita gente que fala, mas não mostra. Tem muita gente que mas não aparece. Então é importante que você não tente convencer as pessoas apenas com palavra, porque de palavra o mundo está cheio. É importante que você não queira convencer as pessoas com argumentos persuasivos, ou então com determinações, com obrigatoriedade. Você precisa convencer as pessoas de quem você é, da sua fé, do seu Deus. Você precisa convencê-los através da presença dele na sua vida. As pessoas têm que ver em você a presença de Deus, o agir de Deus. E Moisés sabia que aquilo que Deus estava propondo para eles era um desafio gigantesco. Eles estavam indo para um lugar que ninguém ia. Eles estavam se dirigindo para uma região que ninguém morava, que não tinha nada. E Moisés sabia que o fracasso deles significaria mostrar a ausência de Deus. Moisés sabia que a derrota deles seria mostrar a ausência de Deus. Tem gente que pensa diferente, tem gente que esconde às vezes as suas lutas, os seus momentos, não torna participativo de ninguém, tenta esconder no máximo as coisas, mas não é isso que a Bíblia ensina, entendeu? Você precisa saber que ter problema não é o problema. Você estar passando por uma luta não é o fim. Você estar no meio de uma guerra, de uma tempestade, não vai denegrir você, nem a sua fé. O que vai influenciar não é o começo, nem o meio, é o fim. É como vai terminar essa história. A maneira que terminar essa história é que vai mostrar se Deus é com você ou se você está sozinho. Então não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar nenhuma situação, não tenha medo de você viver a sua vida como ela é, desde que você esteja certo de que a presença dele é contigo. E Moisés, ele fazia questão disso, sabe por quê? Porque ele não tinha onde se apegar. Ele não tinha outro recurso para poder confiar. Ele estava disposto a viver uma história com Deus. Ou era com Deus, ou então não era nada. Veja que ele diz aí no último versículo que nós lemos, no versículo 16, ele fala assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados. É o Senhor e nós e o Senhor. Ele fala aí, eu e o teu povo, somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da... Então, ele não contava com nada. Eu não sei com que você conta. Eu não sei de onde você está esperando. Mas Moisés não contava com nada. Moisés não estava esperando de lugar nenhum. Moisés estava fazendo questão da presença de Deus. Presença de Deus.
Ele não estava contando assim, bom, se não der certo, eu vou ter o plano B. Se não der certo, eu vou tentar aquela outra situação. Não tinha plano B. Não tinha outra situação. Era Deus. Ou ele ia com Deus, ou ele não ia. Esse é o detalhe. Ele indo com Deus, ele tinha certeza que ele ia ser bem-sucedido. O que passa na sua cabeça quando você vai com Deus? Você vai com dúvida? Você vai com receio? Você vai com limitações? Você vai com medo? Moisés não foi assim. Moisés, ele estava dizendo assim para ele, se o Senhor for comigo, não tem problema. Então, isso é um testemunho para nós. Se nós estamos com Deus, então não tem problema. Agora, se Deus não está conosco, então nós não vamos. Porque nós vamos contar com quem? Com quem que você vai contar? Da onde você vai esperar? Da direita, da esquerda? A Bíblia fala que nós só podemos esperar daquilo que vem do céu. Amém, irmãos? Mas ele sabia de que aquele deserto aonde eles iriam morar, aquele deserto, aquele lugar que Deus falou assim, olha, vai por aqui. E ele sabia que por aqui era o deserto. Então ele falou assim, o Senhor não me fala para onde. O Senhor não me dá um endereço. O Senhor só me fala, vai por aqui. E eu preciso saber se o Senhor vai estar comigo ou não. Por quê? Por que ele queria saber? Porque naquele lugar existiam muitos limites. Limites. Ele iria estar exposto aos limites. E ele sabia que existem limites que são humanos e limites que são espirituais. Você sabe disso? Você sabe que existe limite? Tem gente que nessa nossa geração está perdendo assim a noção dos limites, né? Porque tudo é mais fácil quando a gente quebra os limites. É muito mais fácil você quebrar os limites, por exemplo, para os filhos, e não ter que ficar ensinando. Ensinar para quê? Dá muito trabalho. Eu já tenho que trabalhar fora, eu já tenho minhas responsabilidades, depois chega em casa, ainda tem que ensinar, ainda tem que ficar ensinando. Então quebra limite, deixa fazer o que quer. É muito mais fácil a gente quebrar o limite dos relacionamentos, quebra o limite das amizades. Não tem limite, eu estou com você até a hora que eu achar que você serve para ser meu amigo. A hora que você não servir mais, eu arrumo outro. Tem mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, afinal de contas. É muita gente, não é? E sem contar que hoje o mundo não está mais distante, o mundo está perto, não está? Hoje está muito fácil. Aliás, hoje nós temos mais amigos distantes do que amigos perto, porque para isso veio essa internet, não é isso? Veio para aproximar os distantes e afastar os... Não é isso? Então veja que, para que limite? Para que estabelecer limite? Estabelecer não. Limite nos relacionamentos, por exemplo, do casamento. É melhor não ter. É melhor não ter, cada um faz o seu. Limites, por exemplo, até mesmo na fé. Você não vê, a igreja já não está mais assim, ensinando muito a respeito de limite, porque se for ensinar limite, não fica ninguém. Porque ninguém está querendo limite. Todo mundo está querendo viver livre, leve e solto. Mas querendo ou não, as coisas têm. E quem colocou limite? Deus, não foi o homem. Foi Deus que colocou limite. Deus, quando fez o dia, colocou limite para o dia. Deus, quando fez a noite, colocou o que para a noite? Limite para a noite.
Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, estabeleceu o que para eles? Limite. Ó, de tudo vocês podem comer, só não daquela. Então, o próprio Deus estabeleceu limites. E esses limites não servem para nos atrapalhar. Muito pelo contrário. Os limites existem para nos abençoar, para nos favorecer, para nos ajudar. Então Abraão, ele sabia que o lugar que ele estava indo ia ser muito limitado. Ia ter água? Não. Ia ter comida? Não. Ia ter roupa? Não. Ia ter calçado? Não. Ia ter gente? Não, não tinha nada. Tudo muito limitado. E ele estava saindo, Moisés estava saindo. A gente tem, no começo da minha fé que eu descobri isso, eu fiquei maravilhado, porque, puxa vida, a gente achava assim, ele saiu do Egito, então eu imaginava, saiu lá a família de Moisés, saiu um grupinho de irmãos lá, a gente pensa numa igreja, né? Saiu lá uma igreja, nada, pessoal, saiu do Egito só de judeus ali, só de judeus, fora aqueles que foram agregados, né? Junto com eles, não é isso? Saíram ali, só de judeus, 700 mil, você sabe quantos mil tem Bauru? Dá quase 2 Bauru. Imagina você indo com esse povo para o deserto. Chegou lá no deserto, esses 700 foi para 1.400.000, quase no final da jornada. Imagina você ter água para 1 milhão de pessoas. Imagina você arrumar roupa para 1 milhão de pessoas, sandália 1 milhão de pessoas. Então tudo era muito limitado. Ele disse, Deus, não dá para enfrentar essa situação. E você acha que a sua vida é diferente? Você acha que você está vivendo em um lugar de fartura? Não, você vive também no mesmo ambiente. Você vive num lugar de grandes disputas. Você vive num lugar onde existe muita gente, mas cada um está olhando para o seu. E se você quiser alguma coisa, você tem que fazer por onde? Então, assim como Moisés, ele percebeu os limites e ele percebeu que ele dependia de Deus, assim é nós hoje. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo num lugar de limites e nós ainda estamos precisando da presença de Deus conosco. Principalmente a igreja. A igreja precisa descobrir isso, porque parece que a igreja não precisa de Deus, né? Parece que a igreja não precisa do Senhor. Parece que para a igreja está tudo muito fácil. Agora que parece que, né, existe aí uma certa ameaça, né? E está todo mundo preocupado. Não, mas a igreja sempre precisou ter essa preocupação. Porque a igreja nunca foi bem-vinda. A igreja nunca foi benquista. Ou não é assim que está na palavra? A palavra diz assim, Deus fala assim para nós, com relação ao mundo. E não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Por quê? Porque Deus é inimigo e o mundo é inimigo de... Sempre foi assim. A nossa relação sempre foi de aparência. A igreja que às vezes se perde um pouco e quer fazer amizade com o mundo, mas o mundo nunca teve amizade conosco. Sempre foi claro, sempre foi nítido. Nós sempre fomos suportados. E graças a Deus por isto. Mas é necessário, veja que Moisés reconheceu isso. Moisés falou, Deus, ninguém vai ajudar a gente aqui não. Sou eu, o teu povo, e nós não temos outro povo para contar. E nós não temos outro povo para ajudar. Se o Senhor não estiver conosco, nós não alcançaremos o objetivo. Então é importante que o mundo só te suporta tentando te arrastar. Se você fizer um meio de campo bem feito, o mundo vai te aceitar. Se você, dá uma facilitada, se você calar
a sua boca, se você fizer de conta que você não vê, se você não der palpite, o mundo vai te aceitar. Você é aceita lá no seu trabalho, você é aceito na sua casa, no meio dos seus amigos, mas começa a viver o evangelho de verdade para você ver. Se as pessoas não vão estabelecer limites para você, se você não vai começar a ser expurgado dos relacionamentos, das amizades, das agendas, isso é natural. Então existe esse limite, nós precisamos de Deus, porque no final das contas, quando nós passamos o nosso aperto, né, ninguém está disposto a nos ajudar, muito pelo contrário, existe uma grande expectativa de gente querendo beber o seu sangue, querendo comer da sua carne, e aí você descobre que você só depende de... E aí você fica chateado com o amigo, você fica chateado com o parente, você fica chateado com o vizinho. Não é para ficar chateado, é para você descobrir antes. Que é você e Deus e você. Amém, irmãos? Então os limites, a gente tem que reconhecer limites. Existe limite para nós. E os limites significam a nossa proteção. Proteção, irmão. Quem não reconhece limite, quem não vive com limite, só arruma problema. Quem conhece alguém aqui que sempre está no meio de problema? Levanta a mão assim. Eu conheço uma pessoa que está sempre no meio de um problema. Ela tem sempre está no meio de um problema. Essa pessoa que vive no meio do problema, sabe por que é? É porque ela não reconhece limites. E ela está sempre quebrando esses limites. Sempre invadindo onde não era para invadir, fazendo o que não era para fazer. E nós, com a nossa fé, nós temos que entender que existem esses limites. E existem dois marcos importantes de limite nesse mundo. Um é estabelecido pelo próprio mundo. Existe limite também no mundo. E outro é estabelecido pelo próprio Deus. Então, por exemplo, você precisa ter noção no mundo até onde você pode ir e aonde você não deve ir. O que você pode fazer, o que você não deve fazer. Você precisa ter esse despertamento, você precisa abrir os seus olhos para isso. Você não pode ficar forçando as coisas acontecerem. Você tem que entender que para tudo se há limite nesse mundo. Por exemplo, uma coisa que é de todos, que é nossa, é de todo mundo. A vida tem limite? Tem ou não tem? A vida tem limite, só para nós? Para todo mundo. Qual o limite da vida? A morte. E a morte tem limite? A morte tem limite. Só para nós? Não, para todos. A morte também tem limite para todos. Qual que é o limite da morte? A ressurreição. Porque afinal de contas, na Bíblia fala que não somente nós vamos ressuscitar, mas todos ressuscitar. Isso é importante você saber. Nós, como igreja, ressuscitaremos para uma vida eterna mas os ímpios, o mundo, vai ressuscitar também, para o julgamento. Está lá em Apocalipse, que a morte vai dar os seus mortos. Eles ressuscitarão para serem julgados. O inferno darão os seus mortos para serem julgados. E uma vez julgados, não sendo encontrados escritos no livro da vida, serão lançados no... Então veja que há limite. Para tudo nesse mundo há limite. E a Bíblia fala que na fé também existe limite, né? Por exemplo, uma coisa comum, né?
uma coisa comum, por exemplo, que a gente também percebe que existe limite, né? Há limite, por exemplo, para a saúde, há limite. Se você expor a sua saúde, por mais que você tenha, você chega no limite dela e você vai encontrar um monte de problema pela frente. Há limite também de outra coisa comum, de liberdade. Se você abusar da sua liberdade, você vai encontrar o limite dela. Há limite para todos, da verdade. Se você abusar, você perde o direito e o reconhecimento de ser verdadeiro. Há limite. Então nós precisamos acostumar com isso e estabelecer os nossos planos. Há limite, por exemplo, no reino de Deus. Na nossa vida espiritual, por exemplo, existem limites que nós precisamos observar, né? Por exemplo, com relação a Deus na nossa vida, por exemplo. Há limite, por exemplo, na nossa fé. O que você acha? Ou a nossa fé, ela não tem limite? A gente é da fé e a gente, na fé, a gente está sem barreiras. A gente não consegue enxergar divisa. Não, a nossa fé, ela tem divisa, ela tem limites. Um versículo, por exemplo, muito conhecido, você conhece ele, que limita a nossa fé. Todas as coisas nos são, mas limita a nossa fé. Quer ver, por exemplo, uma coisa que, bem clara também, que limita a nossa fé, que nós não podemos fazer tudo, como todo mundo pensa. Eu oro, eu faço isso, eu acredito em Deus, e Deus me ajuda, e Deus isso, e Deus... Abre lá, por exemplo, abre lá. Vai lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo de número 28. Fala assim: pois pareceu bem ao Espírito e não a nós. E não a nós. Não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Que são encargos? Obrigações, limites. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a... Então isso para nós é o limite para a nossa fé. É um limite para a nossa fé. Quando se fala em idolatria, quando se fala em outros deuses, é o limite. Eu vou na sua igreja, se você for na minha. Chegou no seu limite, meu irmão. Você pregou a palavra, você fez o convite, você fez o que você pôde. Agora você está sendo desafiado a romper o seu limite, de você trazer alguém aqui e ter que pagar o preço de quebrar o limite da sua fé, de ter que ir até algum lugar do qual você não deve. Então pelas almas. Que pelas almas? Você não conhece a questão de limite. Por um acaso é você que tem que se expor? Por um acaso é você que tem que se... Se a pessoa não acreditar na exposição de Cristo na cruz, se a pessoa não acreditar no sacrifício de Cristo na cruz, na sua morte e na sua ressurreição, vai acreditar no seu? O seu é temporário, o seu é passageiro. Você faz o sacrifício, ele se lembra hoje, amanhã ele esquece. Mas o de Cristo é eterno, nunca será esquecido. Então, o limite da sua fé
é que você não se envolva com coisas sacrificadas, com coisas que estejam envolvidas, misturadas com os falsos deuses e os ídolos deste mundo. Também pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós, que nós também venhamos nos abster do sangue. Então, o sangue, por exemplo, é o limite da nossa fé. Nós comemos tudo, nós bebemos de tudo, menos coisas sacrificadas aos ídolos e menos comidas que tenham sangue. É o limite da nossa fé. O limite da nossa fé, por exemplo, são as bebidas, é o limite da nossa fé, porque isso é sacrificado a ídolo. Isso é sacrificado a ídolo. Bebida não é para o povo de Deus. Você pode ver na Bíblia. Você vai ver na Bíblia que Noé, por exemplo, logo depois do dilúvio, foi o primeiro problema que ele arrumou para a vida dele, foi plantar uma vinha, dela fazer o vinho, se embriagar e já trouxe maldição para a família dele. Por quê? Porque não era para ele, era o limite da fé. Então é importante que a gente reconheça os nossos limites. O nosso limite é as coisas sacrificadas aos ídolos, as comidas que contenham sangue, as carnes de animais limite da nossa fé. Coisa simples, mas a gente vê no dia a dia tanta gente aí. A pessoa está lá no meio da estrada, atropela lá um animal que pode ser comestível. Ele para, põe no carro e traz, e come. Morreu, a gente não come coisa morta. Fala aí, você come coisa morta? Fala aí. Você come coisa morta? A gente não come coisa morta. O que morreu a gente não come. Carne sufocada. Entendeu? Morreu. Então a gente não come, pessoal, né? A gente não come a carne dos animais sufocados. E também as relações sexuais é o limite da nossa fé. Continua valendo. Pessoas, por exemplo, que se relacionam antes do casamento. É o limite da nossa fé. Os jovens precisam saber disso, se desenvolver conhecendo isso. É o limite. Não pode. É o limite para a nossa fé, as relações sexuais ilícitas dentro do casamento, por mais moderno que a gente... É o limite. É o limite da nossa fé, os relacionamentos sexuais de homem com homem, de mulher com... É o limite. É o limite. A nossa fé, ela não vai além. Ela não vai além. Destas coisas fazei bem se vos guarda. Fala para quem está do céu, fala assim, se guarda. É o limite. É o limite. Muito bem, então a sua fé, ela não é assim como muita gente pensa, né? Então ela tem limites. E o pecado tem limite, pessoal? Ou pode pecar. Tem limite ou não tem limite? O pecado tem limite. O pecado tem limite. Vai lá em Marcos. Em Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo número 3. O cair é do homem, mas o levantar é de... Quem já ouviu isso? Então, posso cair. Muito bem. Marcos capítulo número 3, versículo de número 28 em diante, fala assim: em verdade vos digo que tudo será... O que será perdoado?
tudo aos filhos dos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas, fala assim, mas tem limite. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem durante 30 dias. O que está escrito aí? Visto que é réu de pecado eterno, irmão. Então, há limite para o pecado? Há limite. Há limite para o pecado. Você pode pecar, você pode. Apesar de não dever pecar. O apóstolo ele fala assim: filhinhos, não, porém se. Quer dizer que a gente está suscetível ao pecado, né? Se pecardes, tendes um advogado a saber, Jesus Cristo. Mas tem limite. Se nós pecarmos contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Aí nós vamos cometer um pecado que é conhecido na Bíblia como pecado eterno. E eu gostaria também de ter aqui oportunidade, mas você pode desenvolver em casa, que existe pecados que são para o corpo, mas existe pecados que são para a morte. Está na Bíblia. Há limite também. Então você precisa entender isso. Você não pode se deixar enganar ou levar com essa questão do pecado, porque hoje a igreja, ela não pode mais fazer isso, ela não pode mais fazer aquilo, porque a gente aperta aqui, abre lá, o outro escancara lá, e aí vira uma coisa sem dono, uma terra de ninguém. Mas a Bíblia continua sendo a mesma, pregada em toda a igreja. Então, mesmo naquela onde abre, a Bíblia está lá. Se está aberto é por conta dos homens, porque a Bíblia não abre. Esse versículo não vai estar diferente em igreja nenhuma. Esse versículo vai estar, onde houver uma Bíblia, esse versículo vai estar lá. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Há limites para o chamado. Por exemplo, você é chamado, mas há limite para o seu chamado. Você precisa responder ao chamado de Deus. Você precisa se entregar ao chamado de Deus, à expectativa de Deus na sua vida. Você não pode, mediante o chamado de Deus, você limitar de acordo com aquilo que você acha que pode, com aquilo que você acha que deve. Mas você também não pode ir além daquilo que Deus te chamou. Você tem que conhecer o teu chamado e se encontrar no reino de Deus. Esse é o grande desafio, por exemplo, no mundo. As pessoas, elas vão crescendo, daqui a pouco elas têm que se encontrar profissionalmente. É aquele desafio, puxa, o que eu vou fazer? Que faculdade, que universidade? É uma luta. Tem gente que estuda, chega no final e fala assim, puxa, não gostei. Não se encontra. Na fé é a mesma coisa. Nós tivemos um chamado, mas a gente precisa se encontrar. O que eu tenho que fazer aqui? Porque você tem alguma coisa para você fazer aqui. Fala isso para quem está falando. Você tem alguma coisa para você fazer aqui. Ou lá na sua casa você não faz nada. Você não lava um copo na sua casa. Você não lava o prato que você come na sua casa. Você não passa uma vassoura no chão. Você não aperta o botão. Agora aprendi, ó, aperta o botão da máquina de lavar roupa. Lá em casa eu não faço nada. Então, te ensinaram errado. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que existir. Você tem que ser alguma coisa. E aqui na igreja não é diferente, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos um chamado. Quem tem um chamado aí? Quem tem um chamado? Aleluia. Todo mundo que tem um chamado precisa desenvolver o chamado. Aí a Bíblia fala assim, que Deus
mediante a vontade dos homens, Deus fez um chamado então para Saul. E Saul foi chamado para ser o quê? Para ser o quê? Rei. Mas ele não entendeu o chamado, ele não tinha limites. E no chamado que ele teve para ser rei, ele achou de também fazer o ofício sacerdotal e oferecer sacrifícios errou. E de rei, que era o chamado, onde ele poderia ter sido bem sucedido, ele foi tentar fazer aquilo pelo qual ele não foi chamado, e a Bíblia fala que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado não porque ele não fez, ele foi rejeitado porque ele fez demais. Precisa tomar cuidado com isso. Sabe, se você não fizer nada, você vai ficar rejeitado. Não faz nada. Prega a palavra. Ganha alma para Jesus. Ah, pastor, mas eu quero pregar igual o senhor prega aí no púlpito. Vem cá, nós estamos precisando de gente para pregar. Vem para cá, vem pregar a palavra, me ajuda a gente. Ah, eu queria tocar lá. Entra no ritmo. Vamos tocar lá. Ah, eu quero cantar. Bom, aí precisa ver se você consegue cantar, né? Porque tem gente que no canto, o melhor lugar dele é orar. Eu, por exemplo, eu canto porque eu sou o pastor, quem vai mandar eu parar? Mas a vontade que dá é essa, né? Para. Prega, como um cantor, o senhor dá um bom pregador. Não é isso, pessoal? Então, mas você precisa agilizar isso aí. Você não pode negligenciar de não fazer, porque você tem diminuiu os chamados agora, você tem um chamado. A chama está queimando aí no seu coração por alguma coisa, e você não pode abafá-la, porque ainda que você abafá-la, diz a palavra, ela nunca se apagará. Chamado. Mas você também tem limite, tá? As coisas têm limite. Não é porque você entra num lugar que você tem acesso a todos. Tu tem limite. Respeita os limites na sua vida, que você vai ser bem sucedido. Seja convidado. A Bíblia fala assim, olha, espera você ser chamado. Então Deus já te chamou. Deus já te chamou. Mas Saul, ele negligenciou fazendo demais. E aí, foi rejeitado. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, a gente vê o chamado de Gideão. A Bíblia fala assim no versículo 11: então veio o anjo do Senhor. Que anjo que veio? Ah, tá, deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Assim, não é assim, veio um anjo do céu. Não. Esse aqui não é um anjo do céu. Esse aqui é o anjo do Senhor. É o anjo que representa quem? O Senhor. Ele é um anjo que representa a presença do Senhor. Ele vem para falar em nome do Senhor. Ele vem para fazer em nome do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abieslita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor. Então quem falou? Foi o anjo ou foi o Senhor? O Senhor falando através do anjo aqui, Então é Deus falando, Lhe pareceu e lhe disse: o Senhor é homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Deus fez uma chamada aqui para Gideão. E aí Gideão fala assim: Senhor, respondeu Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do Midianita. E aí no versículo 15, olha o que ele fala: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o quê? O menor na casa de meu pai. Então, presta atenção. Saul recebeu o chamado, e além de receber o chamado, ele fez além do que deveria. Gideão aqui, não está querendo aceitar o chamado, ele não está querendo fazer o que Deus está mandando ele fazer. Porque os limites deles estão avolumados demais, ele se vê pequeno demais, impotente demais, incapaz demais, mas Deus vê ele diferente. Aonde ele está enxergando o limite, Deus está vendo o limite lá na frente. Só que aqui nessa situação, Deus está tirando os limites naturais dele e está avançando os limites dele. Está falando assim: Gideão, olha o que ele fala no versículo 14, então disse o Senhor a ele: vai nessa tua e livra Israel das mãos dos Midian, porventura não te enviei? Deus está tirando o limite que estava aqui, que para Gideão estava aqui. Deus está tirando o limite daqui e está dizendo assim: você não está entendendo, o seu limite não é aí, e nem mais aqui. Agora eu estou tirando o seu limite e estou colocando aqui. Gideão, vai nessa tua... Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Foi o que Deus disse para Moisés, ao que respondeu Moisés: se o Senhor não for comigo, eu não. Irmão, se Deus está mudando os seus limites, ou se você precisa mudar os seus limites, pastor, eu preciso mudar o meu limite, a minha saúde, ela está, pastor, a minha vida financeira, pastor, a minha fé, você precisa mexer no seu limite. Você não pode chegar lá e mexer por conta. Você tem que entrar em oração, e você tem que pedir para aquele que pode mexer nos seus, e tirar o seu marco daqui, e colocar o seu marco lá, e dizer assim: porventura não estou te dizendo eu, vai nessa tua. Mas o que a gente faz? A gente vai lá, muda o nosso limite, e aí a gente fica tentando convencer os amigos aí com a gente. Você não concorda comigo? Você não acha que eu estou certo? Não, mas você ora por mim? Meu irmão, por isso que a gente vê um monte de fracasso. Por isso que a gente vê um monte de gente, sabe, se arrebentando na fé. E aí fala assim: Deus não me ajudou. Claro, você fez o que não era para você fazer. Você não entendeu o seu limite, você não entendeu quem você é. Diga assim: eu sou servo, e Ele é Deus. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Para concluir a mensagem, Jesus nos deixou um testemunho lindo de limite humano, porque a Bíblia fala que Ele era Deus, mas sendo Deus, não o usurpou o ser igual a, e Ele viveu uma vida de maneira o quê? Humana. Quando Ele ia curar, pode ler a Bíblia, quando Ele ia curar, Ele pedia para que o Pai curasse. Quando Ele ia fazer, Ele levantava a mão. Quando Ele levantava a mão, os apóstolos falavam assim: o que Ele vai fazer?
A gente quando levanta a mão, ninguém nem liga, né, irmão? Mas quando Jesus levantava a mão, o céu estava pronto. Mas ele fez as coisas para nos ensinar o limite. Então, preste atenção, ele nasce, logo depois que ele nasce, vem uma sentença de morte para todas as crianças. O que ele fez? Foi levado para mas por que? Ele não era Deus? Ele era criancinha ainda, né? Ele não podia fazer nada. Não é por causa disso, não. É para ele mostrar, ele fez isso para mostrar para nós os limites humanos. Fez isso para mostrar para você que é papai, para você que é mamãe, que as crianças têm diga comigo, as crianças têm limite. Então, Deus instrui José e Maria a pegar Jesus e levar para o Egito e manter as pessoas, Jesus com. Você não pode colocar os seus filhos, suas crianças no limite. Os seus filhos na inocência têm que ser poupados dos. Não, mas olha, mas é muito desenvolvido, nasceu falando. Nem chorou, pediu um celular. Eu sei que teu filho é inteligente. Eu sei que teu filho é desenvolvido. Mas ele precisa ser poupado dos limites. Ensina ele a andar. Ensina ele, né? Mas hoje não. Hoje a criança está chorando, não tem mais mãe que pega e põe no peito. Não tem mais mãe e pai que chacoalha o filho e fala. Não, hoje pega a criança e dá o celular. Aí a criança. Hoje o peito virou celular. Entendeu? O chiadinho virou celular. E sabe, então, você tem que aprender com Jesus. Jesus foi tirado dos limites de Herodes. E o perigo não chegava até Sabe, o teu fogão é um perigo. O teu fogão não pode chegar até as suas criancinhas. Sabe, a janela do seu apartamento, tem criança que cai de lá. Sabe, tem muita gente morando em apartamento, não sabe disso, que a criança chega lá. Sabe, então a janela é um limite para o seu filho, não pode chegar lá. Tem muitas coisas dentro da sua casa que são limites para os seus. Não, mas deixa, precisa aprender. O que precisa aprender? Você que tem que ensinar. Depois a Bíblia fala que vem, depois da parte da infância, vem o que? Adolescência e juventude. Quais são os limites de um adolescente? Quais são os limites de um jovem? Vamos falar de igreja. Vamos falar dos outros, vamos falar da gente. Não tem limite? Cresce assim de qualquer jeito? Não. O limite da adolescência, do jovem, está exemplificado em Jesus. O que Jesus fez quando ele era adolescente, quando ele era jovem? Ele obedeceu. Diz a Bíblia que ele obedeceu José e ele obedeceu Maria. É você que ensina o primeiro abecedário para o seu filho. Qual é o primeiro abecedário que o papai e a mamãe ensina para o filho? A escola vai ensinar o A, B, C, mas o papai e a mamãe ensinam o O. Aí Jesus, mocinho, 30 anos, falou: agora quero a chave de casa, agora vou tirar a carta. Lá 30 anos, aqui você sabe que é 18. Mas aí o que a Bíblia fala que Jesus faz? Jesus então na sua maioridade vai até João e fala assim para João Batista, eu preciso ser batido, porque agora eu tenho que assumir a responsabilidade da minha vida perante Deus. Aí ele assume a responsabilidade dele perante Deus, é batizado.
E uma vez sendo batizado, como que ele vence os limites dele? A Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz é enfrentar uma guerra contra o diabo. Ele enfrenta uma guerra contra o diabo, vence o diabo. E aí ele sai então vencendo o império das trevas. E aí ele vence então como homem, ele não usa a divindade dele não. Ele vence os limites, e você precisa estar preparado para isso como crente. Parar de ser chorão. Fala para quem? Para de ser chorão. Para de ser bebezão. Então ele venceu os limites. Eu fiz aqui alguns apontamentos, mas tem muito mais. Mas ele venceu os limites das injúrias, o limite da perseguição, o limite da mentira, das acusações, do sofrimento, dos julgamentos, da condenação, da humilhação, da cruz e por final da morte. Venceu, não como Deus, venceu como homem. E disse para nós assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a... Quem quiser vir ao Pai, vem através de... Isso aí, irmão. Faz o que ele fez, vence. Não entra em depressão não. Não entra em depressão não. Não perde o rumo não. Não perde a cabeça não. Você acredita em mula sem cabeça? E crente sem cabeça? Não perde sua cabeça. Vence os seus limites. Mas é meu limite, fica de pé, pega a sua Bíblia, vamos encerrar. Olha como que você vence seu limite aqui, ó. Ah, eu pensei que você ia morrer. Fala para quem está dizendo, eu pensei que você ia morrer. Falei, eu pensei que você ia desistir. Não. Vou vencer meu limite. Fala assim, vou vencer meu limite. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu estou sentindo já a presença de Deus aqui, fazendo algo na sua vida. Colocando firme essa palavra no seu coração. Capítulo 4, versículo de número 12 em diante. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Tanto sei estar, quer dizer, venci o limite de ser humilhado, como também de ser exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto no limite da fartura, como no da, assim como da abundância e como também da escassez. Ó, vence seu limite assim, ó. Ele resume isso aí dizendo assim, ó. Tudo posso naquele que me... Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Sabe, existem limites, mas você pode vencê-los. Pastor, eu acho que eu estou no meu limite. Você pensa, por um acaso, Deus não está dizendo para você, como disse para Gideão, vai nessa tua força. Aleluia. Deus vai ser contigo. Faz uma oração, faz uma campanha, fala para Deus, fala, Deus, eu estou chegando muito perto do meu limite, a minha paciência está esgotando, Deus. Deus, as minhas forças estão se esvairindo, Deus. Deus, a minha fé está ficando fraca, Deus. Deus vai lá pegar os seus marcos e vai mudar os seus limites. E você vai entrar por essas portas e você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, diga comigo, tudo posso
naquele que me fortalece. Muda seus marcos hoje, muda os seus limites hoje e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu tenho um desafio para você. Nós temos a última semana do ano. Isso aqui é o limite? Não tem mais nada que a gente possa fazer? Ou será que ainda tem muita coisa que dá para a gente fazer? Vamos mudar o nosso limite? Vamos colocar o nosso limite lá no dia 31, é lá que acaba. Então até lá muita coisa pode... muita coisa pode acontecer. O que não aconteceu até agora pode... Quem pode dizer que não, né? É uma semana. Mas se Ele for com a gente, nessa semana acontece tudo. Eu não sei, se dissesse assim para você: ó, você tem mais uma semana de vida, o que você ia fazer? Você ia dormir a semana inteira? Você ia para a praia, ficar a semana inteira na praia? O que você faria se você tivesse uma semana para você viver? É meio parecido com isso. Nós temos uma semana para fechar o ano. E essa semana pode ser uma semana diferente de todas elas. Eu tentaria, sabe, pisar mais uma vez na cabeça do inimigo. Pisar mais uma vez, saquear mais uma vez as trevas. Sabe aquela pessoa que você falou assim: ó, cansei, não falo mais? Fala mais uma vez. Fala mais uma vez. Manda mais um zap. Pega o folhetim, tira uma foto, manda por zap. Entendeu? Faz alguma coisa e pede para Deus. Fala: Deus, muda o marco aqui. Eu estava no limite, mas muda agora e faz uma obra gloriosa. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de milagre. Eu creio que essa semana vai ser. Segura firme na mão do teu irmão aí. Segura firme aí. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles que, ó Pai, estavam precisando de cura, precisando de consolo, aqueles que estavam precisando de um ânimo, meu Deus, eu não tenho dúvida de que o Teu Espírito Santo fez essa obra aqui nesta noite, Pai, mudando aqui, meu Deus, os limites de cada um deles, meu Pai. Mas nós temos, meu Deus, pessoas que estão no limite da perdição, Senhor. Nós temos pessoas que estão no limite da vida. Nós temos pessoas, meu Deus, que estão no limite do pecado, meu Pai. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá força, para que nós possamos durante esta semana, meu Deus, avançar, Pai. Avançar e a fazer com que através de nós a Tua luz possa brilhar, meu Deus. E a Tua luz brilhar, meu Deus, no meio das trevas, Pai. No meio daqueles que precisam, no meio daqueles que estão cegos, no meio daqueles que não ouvem mais, no meio daqueles, meu Deus, que estão abatidos, desanimados, no meio daqueles que estão céticos, meu Deus, em nome de Jesus, levanta aqui agora, meu Deus, um povo forte, meu Deus, um povo determinado, meu Deus, para fazer desta semana uma semana, meu Deus, não uma semana de encerramento, meu Deus, não, Pai, mas que seja uma semana de muito trabalho, que seja uma semana muito ativa, uma semana, meu Deus, não de quem vai desistir, de quem vai parar, de quem vai morrer, mas de quem vai se preparar para começar de novo, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, enche o teu povo com a graça do teu Filho, o amor do teu coração e a presença do Espírito Santo, agora e para todo sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo:
Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus. Pode aplaudir e adorar.